Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Feliz Natal para você, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Estamos vivendo ainda as alegrias do Natal que celebramos no dia de ontem, mas estamos dentro da oitava do Natal. Então, é como se fosse uma semana comemorando o Natal, o nascimento do Senhor. Hoje a igreja também celebra Santo Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Então vamos abrir o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículos de 17 a 22. Mateus 10, 17 a 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e açoitar-vos-ão com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós quem falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai, seu filho. Os filhos levantar-se-ão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje, como eu disse, estamos celebrando o dia de Santo Estevão. Celebramos a morte, de Santo Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, o pró-mártir, da igreja, o primeiro. Parece que a morte de Estevão joga assim como que um balde de água fria sobre a alegria do Natal, a alegria que nós celebramos no dia de ontem. Na nossa festa, no nosso repouso prolongado, nosso encontro com as pessoas, com os familiares. Às vezes, é preciso um mártir para nos despertar a fé e também o nosso comprometimento. O comprometimento que exige o seguimento a Jesus Cristo. Jesus, falando aqui para os seus discípulos, quando ele fez a escolha, dos seus apóstolos, ele estava dando as instruções. E ele então, aqui não ilude, não esconde o que um verdadeiro servo do Senhor, um verdadeiro discípulo, um apóstolo, ele muitas vezes precisa enfrentar as consequências que traz a ser um seguidor de nosso Senhor. Aquela criancinha que nós contemplamos no dia de ontem, o menino Jesus, cresceu. Ele foi rejeitado, foi crucificado. E é engano pensar que numa vida cristã autêntica, e ao mesmo tempo imaginar que nada
de contraditório, nada de contrário nós teremos pela frente. Né? Isso é ilusão. Nós falamos agora, eu aceitei Jesus, eu estou vivendo a minha fé comprometida, então agora não vai acontecer mais nada de dificuldade comigo, não é? Eu vou ter tudo que eu quiser, vou poder fazer todas as coisas, isso e aquilo. Não, nós podemos ter a certeza, sim, de quando nós seguimos o Senhor, nós teremos forças para superar todas as dificuldades. Esta é a nossa certeza, né? Então, meu irmão, minha irmã, quando nós pensamos um cristianismo como realização de todos os nossos sonhos, desejos, prosperidade, blindagem contra todo infortúnio de problema, nós ficaremos presos àquela fase infantil da nossa vida. Por isso, Estevão rompe com a nossa mentalidade de seguimento de Jesus. De tudo vai ficar bem. Então, meu irmão, que nós possamos, não esmorecer, mas fortalecidos pela graça, como diz, o Evangelho nos fala, que o Espírito Santo virá em auxílio das nossas dificuldades. Quando nós formos provados, quando nós formos presos, quando nós estivermos passando por situações difíceis, naquele momento, ser-vos-á inspirado o que dizer, como diz o Senhor Jesus. Diante de todas as situações, nós seremos inspirados pelo Espírito Santo. Aqui vale nós assumirmos a nossa fé, nos comprometermos, e tudo mais nos será dado. Teremos a companhia do Senhor, teremos a força do Senhor, teremos o poder do Senhor em nós. Diante de todas as situações, o Senhor estará conosco. E o Senhor nos diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esta é a nossa meta, a salvação. Então a nossa meta também deve ser essa busca da perseverança, para nós vivermos todos os dias da nossa vida. O Senhor está conosco, Ele estará conosco até o fim dos tempos, e Ele nos conduzirá para a vida eterna, se nós estivermos seguros em Suas mãos. Então, meu querido, amado irmão e irmã, assumamos, Jesus nasceu, Ele está conosco. Vivamos não só esse período, de Natal, essa oitava de Natal, esse tempo de Natal, mas vivamos a nossa vida confiantes. Jesus está vivo no nosso meio e por isso nós não temos o que temer. Vamos passar pela provação? Vamos. Vamos passar pela dificuldade? Vamos. Vamos passar pela morte? Vamos passar pela morte, mas o Senhor caminhará conosco. Então, vivamos, sejamos fiéis, destemidos. Assim, Estevão morreu porque ele testemunhou, ele não abriu mão da sua fé. E a gente, quantas vezes abre mão da nossa fé? Diante da comodidade, diante como diz, do bem-estar, nós abrimos mão para ficar bem com todo mundo e tal, Mas nós somos chamados à fidelidade ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Que o Evangelho de hoje, que a palavra de hoje, que esse tempo que nós estamos vivendo, possa converter o nosso coração, nos fazer verdadeiramente servos de Deus, e sermos compassivos, sermos piedosos com aqueles que necessitam da nossa companhia, da nossa ajuda. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Alegria do Senhor
seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e feliz Natal para você.